Salmo 137, a partir do verso 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. O profeta Jeremias, de acordo com a tradição, inclusive rabínica, foi aquele que escreveu este salmo. Ali, o povo cativo sendo levado à Babilônia. Babilônia, uma nação estranha, falando uma língua estranha. O povo de Deus, que de acordo com o livro de Josué, por exemplo, no capítulo 1, em outras partes também, falava que a língua, a boca, a palavra de Deus, as leis de Deus deveriam estar na boca, na língua do povo. Então toda essa ligação das leis do Senhor com a boca. E também a profecia no livro de Deuteronômio, que dizia que se o povo se apartasse do Senhor, entre outras coisas, o Senhor iria trazer uma nação de longe, falando uma língua estranha. E agora estava se cumprindo tudo aquilo. O povo indo cativo para a Babilônia, Judá, no caso, o norte de Israel já teria ido cativo para a Síria, também uma língua estranha. Essa parte da língua é muito interessante com relação à fidelidade ou à infidelidade. A língua, como profetizado nas leis do Senhor. A boca, Babilônia, já ali do livro de Gênesis. Profecias de uma história verdadeira onde uma torre seria construída e Deus iria confundir a língua e a partir dali múltiplas línguas se espalhariam pela terra. E agora uma língua diferente estava entrando para levar cativo o povo de Deus. Profecias que falam do povo falando uma língua estranha, profecias também contidas no livro do Apocalipse. Mas, como cantar cânticos ao Senhor, como diria o salmista aqui: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. O contexto do livro de Daniel. Judá e Israel já bem antes estavam partidos e divididos ao meio. Israel já tinha ido cativo, o norte de Israel, agora Judá, literalmente partidos como se partidos por uma besta, por um animal. Não é à toa que o livro de Daniel tem uma forte ligação com as bestas. Por quê? Uma das coisas era um pacto, a aliança com Deus era formada, como por exemplo ali em Abraão. Então, na cultura hebraica, o que acontecia quando se fazia um pacto, uma aliança? Normalmente existia o sacrifício dos animais, de um ou mais animal. E o que acontecia? As duas partes que estavam ali fazendo o pacto, eles andavam ao redor dos animais. E aquela parte que não cumprisse o pacto se tornaria como a vítima ali, como aquele animal ali dilacerado. E é isso que estava acontecendo com Judá e já tinha acontecido com o norte de Israel, porque tinham sido infiéis ao pacto do Senhor. E o que Daniel tem com isso? Não era um jovem fiel, provavelmente, pelo menos até onde a gente sabe ali no livro de Daniel.
o que Daniel teria a ver com isso. Mas Daniel estava ali no meio daquele povo, um povo que não tinha sido fiel, ao mesmo tempo que a justiça e a correção de Deus estava vindo sobre o povo por completo. Daniel estava recebendo e também estava sendo treinado para ser cada vez mais, mostrar sua fé e se tornar um fiel realmente. Algo bastante interessante, já tenho falado até nesses estudos sobre tribulação, e aqui a ligação dessas palavras, e aqui eu coloco mais uma palavra que é a palavra jurar. Essa ligação da palavra sete com a palavra saciar, ou se fartar, estar saciado, com a palavra sábado, com a palavra jurar que estou introduzindo aqui, porque o juramento tem uma ligação forte com o descanso, com o sábado. Veja só, em Gênesis, no capítulo 24, verso 7, o juramento que Deus tinha feito a Abraão, cumprido na nação, pela nação de Israel, de quê? De entrar ali na terra, uma descendência de Abraão, queria se tornar uma nação, iria se frutificar e iria também possuir uma terra. Mas olha só, a igreja no Novo Testamento também é o cumprimento disso. Por quê? Porque a igreja vai entrar na terra prometida, é ou não é? Não tem como apartar as promessas de Israel com as promessas da igreja. A igreja se aposta dessas promessas. O número 7, então, a questão dos 3 tempos e meio. Isso a gente vê a ligação com várias coisas, 70 semanas de Daniel, inclusive, no capítulo 9. Por quê? Mas essa questão da divisão, número 3,5, é justamente a metade do 7. É o pacto partido. E esses 3 tempos e meios falam também de uma tribulação. Essa ligação com o livro do Apocalipse também, onde a gente vê 42 meses, que são 3 anos e meio, 1.260 dias, todas profecias que a gente vê no livro de Apocalipse e que fala da igreja também, essa que vai entrar na terra prometida. Não é nada, não é um futuro como muitas pessoas falam, de 7 anos, mas, como vamos ver, a profecia fala do povo de Deus. O povo de Deus hoje é a igreja do Senhor. Mais uma vez, para ilustrar essa questão da cultura hebraica ou a cultura bíblica também, onde o pacto era feito e as duas partes passavam pelo animal dilacerado. Aqui, na verdade, o animal não está nem cortado, mas a figura é de um animal cortado, partido, como ali foi em Gênesis, no capítulo 15, com Abraão. Basicamente, se uma das partes não cumprisse o pacto, a figura era a profecia que aquela parte que não cumprisse se tornaria como aquele animal dilacerado. E essa figura, a imagem de Judá e do povo de Israel como completo aqui no momento do livro de Daniel e já ali nos tempos de Jeremias, Ezequiel, que são ali já os tempos também de Daniel. Então isso é o que aconteceu em Gênesis 15 com Abraão. E a questão de Abraão ali, ele adormeceu. O Senhor deu um sono profundo nele. O que dizia ali? O que diz isso? Diz que, na verdade, Deus vai cumprir. Não depende do homem. Essa promessa feita a Abraão não depende da minha bondade ou da bondade da igreja ou de Israel, muito menos. Mas vai ser Deus que vai fazer. Deus que vai gerar esse reino. Deus que vai transformar nossos corações. Deus que vai fazer o projeto dele se cumprir, né, fielmente, inclusive. E isso vai acontecer. Então esse é o contexto do livro de Daniel, Israel e Judá partidos ao meio. Essa questão do pacto do animal partido ao meio, isso não é questão nem de cultura, é a questão que a gente vê na Bíblia mesmo explicando. Aqui em Jeremias, no capítulo 34, no verso 18, ele vai falar justamente isso. Essa aliança que, quando era feita,
como um animal, como um bezerro, que dividiram em duas partes e passaram pelo meio de suas porções. Então não é questão nem de tradição ou que alguém falou, a gente sabe, biblicamente, era assim que acontecia. Tem um exemplo também de Abraão, como falamos. Então aqui o momento de Daniel, um momento difícil e um momento que, se a gente parar para pensar, é o inverso do que aconteceu com Abraão. Abraão veio justamente ali daquela área ali, da terra dos caldeus, da Babilônia. A gente junta ali com a Síria tudo ali, que se formaria até reinos, né, o reino da Síria, o reino da Babilônia. E o povo de Israel agora estava sendo o contrário, estava fazendo o caminho inverso do que fez Abraão. Então, Abraão, um amigo, porque se aproximou das promessas do Senhor, foi para uma terra que o Senhor mostrou, e agora em Daniel, o contrário, a inimizade, o povo saindo da presença do Senhor, uma língua estranha, falando uma língua estranha, uma nação tomando conta daquele povo, distanciando do projeto de Deus. É essa que é a imagem. Quando se distancia, biblicamente falando, uma das questões que vai aparecer é a língua ser diferente. Interessante que o livro de Daniel é escrito em duas línguas, em partes dele em aramaico, partes no hebraico. São duas línguas, vamos dizer, em certa parte, de certa forma, são duas línguas de certa forma similares, pelo menos na escrita. A grafia das letras mudaria inclusive do hebraico a partir dali para se tornar como uma grafia do aramaico. Seria uma perda para a língua hebraica. Mas essas duas línguas compartilhavam de várias coisas em comum. É aquela questão, é uma língua parecida, mas não é a mesma língua. Então, Deuteronômio, no capítulo 28, no verso 49, como até já falei, a promessa, na verdade, uma promessa ruim, uma profecia ruim, que se o povo se apartasse do Senhor, não cumprisse a lei já na entrada da terra prometida. Uma promessa para nós também, da igreja. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entendes. Então, volta ali ao livro do Gênesis, a Torre de Babel, a Babilônia, a confusão de línguas, a boca, as leis do Senhor têm que estar na nossa boca. Isso liga com o livro do Apocalipse. O que a gente vê lá? A gente vê, mais uma vez, a Babilônia em ação. Israel saiu do Egito para a terra prometida. E agora a gente vê em inverso essa Páscoa, essa saída do povo, esse êxodo que o povo fez ali no tempo de Moisés, agora sendo revertido, infelizmente, voltando, na verdade não para uma mesma terra, mas ali antes era o Egito, agora a Babilônia, mas tudo reinos, fala disso de reinos que subjugava o povo de Deus. E essa ligação toda do livro de Daniel com ali a história de José no Egito. Os paralelos são incríveis e nos mostram exatamente isso. O povo voltando ao cativeiro. Ali como José foi levado ao Egito pela infidelidade dos irmãos, também para correção e tratamento, não correção talvez, mas tratamento da vida de José. Ele se tornou um grande homem, um servo maior ainda de Deus, com toda aquela tribulação. A mesma coisa aconteceria aqui com Daniel. Aos paralelos, como são muitos, eu tenho aqui só alguns. José, um jovem no Egito, Daniel, um jovem na Babilônia. O sonho de Faraó, ali a interpretação de José, o sonho do rei, o espírito de ambos reis se perturbam. Interessante a ligação dos dois versos, tem várias outras ligações. Os mágicos, sempre os mágicos do Egito, da Babilônia, chamados para interpretar aqueles sonhos. Deus vai revelar o sonho a quem? A José e a Daniel, ali nos tempos da Babilônia. Depois Israel sairia do Egito, é o Êxodo, e na Babilônia, depois Judá voltaria à terra de Israel, reconstruiria a cidade de Jerusalém, o templo e tudo mais.
José, tribulação e amadurecimento também acontece com Daniel, seus amigos também. E interessante, os mágicos e astrólogos da religião, daqueles tempos do Egito e Daniel. É interessante que a astrologia, se diz que a astrologia nasceu ali, principalmente ali na Babilônia. Já existia antes, com certeza, ali se aprofundou, com certeza, e muito. E o que se fala isso dos mágicos e astrólogos? São pessoas que estudavam o céu e a terra, e ali faziam suas adivinhações, vamos dizer assim. Isso nada mais é do que a religião dos tempos de hoje. Às vezes ela busca os meios de olhar não os céus e a terra, mas muitas vezes o céu e a terra como as pessoas e talvez misturando a fé com as coisas do mundo. E hoje o que acontece muito é isso. Pouco às vezes ou nada sabem do reino de Cristo, de como haver uma conversão verdadeira, de como trabalhar o espírito da pessoa e não ficar manipulando céu e terra, vamos dizer assim, entre aspas, ou as vidas das pessoas de uma forma emotiva muitas vezes. Vamos continuar. O livro de Daniel tem uma grande relação com a questão do tempo. E Daniel passou por tempos difíceis. Ele, seus amigos também, provados muitas vezes, ali na Babilônia, sombras também do que a igreja é provada ainda nos dias de hoje. Tempos. Daniel, por todo o livro ali de Daniel, ele vai passar por tempos difíceis. Por exemplo, no capítulo 2, quando o rei teve um sonho, ali os mágicos, os caldeus da Babilônia, chamados para decifrar o sonho, para dizer o sonho e trazer a interpretação. Não conseguiram. O rei acusa aqueles mágicos de tentarem ganharem tempo para que aquilo ali se fosse esquecido do rei. Daniel é chamado. Daniel também pede tempo ao rei. A gente vê isso no verso 8. Quando os mágicos tentam ganhar tempo do rei. Logo em seguida, Daniel é chamado e ele também vai pedir tempo ao rei. Esse tempo é usado de forma proveitosa, o Senhor o dá a interpretação e ali Daniel traz não só a interpretação, ele fala exatamente que o sonho do rei seria. Aquele sonho da estátua de ouro. O rei se alegra, talvez até demais. E no capítulo 3, a gente vê que o rei constrói uma estátua completamente de ouro. E já que, mais uma vez, no verso 5, vai dizer assim: no momento ou no tempo em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrarei e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, no tempo em que ouvirem aquela música, teriam que se prostrar àquela estátua. Os amigos de Daniel, ali no capítulo 3, iriam enfrentar tão dura lei que o rei tinha implantado. E vamos entender o que significa tudo isso. A gente vai agora no monitor para ver. Os tempos no livro de Daniel. Esses tempos de tribulação que Daniel passou. É interessante como a gente vê 4 palavras que se referem a essa questão de tempo, que significam tempo, ou tempos determinados, às vezes, ou estações, ou festas de Israel. São 4 palavras, 2 no aramaico, 2 no hebraico. Essas palavras vão aparecer ali no livro de Daniel, como por exemplo esta aqui que aparece 13 vezes na Bíblia e apenas no livro de Daniel. Todas elas. Todas as ocorrências no livro de Daniel. Essa outra aqui, também uma palavra em aramaico. Aparece 11 vezes na Bíblia, todas elas em Daniel. E essas 2 outras palavras, essa aqui bastante comum para tempo, aparece na Bíblia em vários locais. E aqui tempos determinados, na verdade, as próprias festas de Israel. Então é bastante interessante essa ligação dos tempos com as festas, com o crescimento do
crente, a gente vai falar sobre isso. Daniel orou 3 vezes, ou 3 tempos por dia. É assim que a gente vê no hebraico. É interessante, a gente vai ver isso. E ali no capítulo 2 de Daniel, a questão do tempo, o rei sonha, o sonho do rei, viria a vitória para Daniel. Ele venceria um momento, um tempo difícil. Nos versos 8 e 9, a gente vê os caldeus sendo chamados para interpretar e adivinhar e falar ali do sonho que o rei tinha esquecido, inclusive. E o rei acusa os caldeus, os sábios, de quererem ganhar tempo, porque o assunto, o sonho, tinha escapado à mente do rei. Então, o rei acusando ali aqueles sábios de ganharem tempo. Então, o tempo vem na vida das pessoas, do crente, e muitas vezes para nos testar. E aqui vem Daniel no verso 16. Daniel entrou e pediu ao rei também um tempo. E aquele tempo foi usado para quê? Para que ele buscasse ao Senhor. Então, e no verso 21, Deus tinha revelado ali a Daniel o sonho e a interpretação. Daniel fala ao rei, ali é uma vitória grandiosa do Senhor na vida de Daniel. O rei reconhece, todos reconhecem aquilo, e Daniel vai declarar a Deus, ele é o que muda os tempos e as estações. Você vê aquelas palavras que acabei de mostrar no slide anterior. Os tempos, as estações, Deus é o que trabalha, é o que muda também nossas vidas, estabelece os reis, ele que dá sabedoria aos sábios e conhecimento. É o trabalho do Senhor nos tempos, na vida dos fiéis. Já no capítulo 3, mais uma vez a questão dos tempos, a estátua do rei, o sonho do rei, que era ali, o rei era só a cabeça de ouro daquela estátua ali no sonho dele no capítulo anterior, mas aqui ele já decide fazer uma estátua toda de ouro. Ali com certeza ele se eleva realmente e ali promulga uma lei. Você vê, o povo de Deus agora é debaixo das leis humanas e carnais. Daniel no capítulo 13, quando ou no tempo que ouvirdes o som da buzina da flauta, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Portanto, no mesmo instante, ou no mesmo momento ou tempo em que todos os povos ouviram o som da buzina, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro. Ainda no verso 8, por isso, no mesmo instante ou no mesmo tempo, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Ali a tribulação na vida dos amigos de Daniel. Mais uma vez, repetindo no verso 15, se estáis prontos quando ou no tempo que ouvirdes o som da buzina, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, a estátua ali do rei. Em tempos difíceis de tribulação, o povo passando. O povo de Deus, inclusive. O povo que estava antes debaixo das leis do Senhor, mas não cumpriram, quebram as leis, agora sujeitos às leis humanas. O livro de Daniel, o livro de Esther, esse todo o contexto, a questão das leis, o povo quebra as leis. Agora vem uma nação falando uma língua estranha, inclusive com leis carnais, humanas, sobre o povo de Deus. E é isso, quando nós, crentes, isso vem para a nossa vida também. Quando as nossas vidas não estão de acordo ali com as leis de Deus. Muitas vezes a gente muda, a religião muda as leis de Deus, faz leis de acordo com a cabeça humana, a mente humana. E a lei sempre ligada ao fogo. O que acontece ali com os amigos de Daniel? Os 3 amigos, eles vão passar pela fornalha porque eles não vão se prostrar. Esse é o contexto do livro de Apocalipse, é o contexto do momento que a igreja vive hoje, já há muito tempo. Essa fornalha que já iniciou ali na igreja primitiva, sendo testados e provados. A lei é um fogo consumidor, e aqui é uma coisa aparentemente que não tem nenhuma ligação, mas a verdade é que tem. A lei do Senhor, ela trabalha em nós, é o fogo do Senhor. O livro de Deuteronômio fala isso, é o fogo da lei. Aqui ela agindo de uma forma bem forte, mas muitas vezes acontece isso realmente. O trabalho do Senhor, muitas vezes durante tribulações, inclusive,
moldando o caráter do crente, retirando e removendo a carne humana, não literalmente, é claro, mas gerando, muitas vezes até com essas tribulações, que passa a igreja como completo, que passa individualmente nós também. E aqui em Daniel 4, mais essa questão de tempos. E o rei, agora ele vira uma besta, interessante. O rei que deveria ter se prostrado, visto o agir de Deus na vida de Daniel. Que grandiosidade, Daniel interpretando e dizendo, inclusive, o sonho para o rei. Mais na frente do capítulo 3, agora os amigos de Daniel vivendo, passando pelaquela fornalha, o rei vê tudo aquilo. E a mudança não foi completa nele, mas o rei viraria, interessante, ele vira um animal, na verdade ali a palavra é uma besta. Todo o contexto do livro de Daniel sobre besta, na verdade o rei vira uma besta. A gente vai falar um pouco sobre isso e mais sobre isso quando falarmos sobre o 666, a marca da besta. O rei ali vira uma besta, essa que é a verdade. Isso no capítulo 4 de Daniel, vê ali os versos 16, 23, 25, 32. Foi dado a ele um coração de animal, de uma besta, essa é a palavra. E passem sobre ele 7 tempos. Mais uma vez a questão do 7. O 7 que significa no hebraico algo completo, uma plenitude de alguma coisa, para o bem ou para o mal. E 7 tempos ele iria passar. Tempos. E o tempo chega no próprio capítulo 4, em que o rei vai voltar ao normal, ele vai se apossar novamente do reino dele. Isso a gente vê no verso 36, o rei falando, no mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e ali vem de volta o estabelecimento, o restabelecimento do seu reino. Daniel 6, mais essa questão de tempos inclusive difíceis para o povo de Deus. Agora essa questão do buscar apenas a Deus. É uma lei, mais uma lei ali formada, criada, para que se buscasse apenas ao rei ali da Babilônia, não a nenhum outro Deus. Claro que foi uma armadilha ali para Daniel, e Daniel não iria se curvar àquilo. Ao contrário, ele iria orar 3 vezes ao dia, ou 3 tempos ao dia. Os tempos na vida de Daniel, 3, sempre ali próximo do Senhor. Não importava a circunstância de sua vida. Ele orava ali como profecia, como ali já a profecia na construção do templo, quando orardes voltado para essa cidade de Jerusalém, é o coração do crente voltado para as coisas do Senhor. Daniel seria acusado, iria para onde? A cova dos leões, os leões, animal, besta, todo esse contexto do livro de Daniel. E a igreja passa por isso. Mas ele não se curvava 3 vezes por dia, fazia a sua oração. Enfrentou ali o rei falando tudo aquilo. Daniel 7, ali seriam visões proféticas de Daniel, inclusive que atingem a igreja nos dias de hoje. As bestas que viriam, essas bestas seriam reis, reinados também, que o quê? Como tenho falado, sempre elas atingem o povo de Deus, querendo mudar os tempos, tirar o povo de Deus da presença do Senhor. Como Daniel 7, no verso 12. Quanto aos outros animais, ali a visão dos animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço ou temporada de tempo. Ali 2 palavras ligadas a tempo. 2 daquelas 4 palavras que tenho falado que aparecem no livro de Daniel. Mas virá o tempo, ainda no capítulo 7, no verso 22, virá o tempo, o ancião de dias, que vai fazer justiça aos santos do Altíssimo. Estamos esperando esse tempo em que os santos vão possuir o reino. Se fiel formos durante esses tempos de tribulação que tem assolado a igreja e nós individualmente, iremos possuir este reino grandioso. Continuando ainda no capítulo 7,
questão dos chifres daqueles animais, toda a ligação com o Apocalipse no capítulo 13. Veja só a importância dessa ligação e conexão do texto bíblico, dos livros bíblicos. Contexto não só dentro daquele livro, mas na Bíblia por completo. Daniel 7, no verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Veja só essas bestas, esses reinos que vêm sobre a vida da igreja. E muitas vezes, eles mudam os tempos em nossas vidas. Esse tempo que fala muitas vezes, inclusive, das festas de Israel, esse crescimento do crente. É o que eu falo muito nos estudos sobre as festas de Israel. Esse crescimento, as 3 principais festas, que fala do crescimento do crente, a Páscoa, o Pentecoste, o Tabernáculo. Todas as festas que falam do crente indo mais próximo, se aprofundando na presença do Senhor. E essas bestas, esses reinos, eles mudam, eles trocam, eles entram muitas vezes, inclusive, com a religião mudando o caráter que Deus quer formar em nós e fazendo muitas vezes um trabalho que não é do Senhor. Toda a ligação Apocalipse 13, no verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E foi-lhe dado poder para agir por 42 meses. Veja a questão do 3 tempos e meio. 42 meses ou 3 tempos e meio. Ou 3 anos e meio também. Essa ligação com os 3 tempos e meio, 3 anos e meio ou 42 meses. Que tem uma ligação, às vezes a gente se pergunta por que aqui está falando 3.5, ali está falando 42. Muitas vezes há uma ligação com outros eventos. Aqui, por exemplo, quando fala 42, há uma ligação com os 42 acampamentos de Israel no deserto. Então, tudo a igreja no deserto, toda a importância de entender isso. O livro de Daniel, no livro do Apocalipse, não é algo futuro que vai acontecer, ou não é algo passado que aconteceu. Até que aconteceu e acontecerá, mas que está acontecendo também na vida da igreja. Então, as visões proféticas de Daniel, visões para os nossos tempos, para o tempo do fim. A tecnologia tem avançado tanto, ele fala no livro de Daniel sobre isso, e ali para falar resumidamente o resto do livro de Daniel, nos capítulos 8 a 12, essa questão do tempo continua. Mais visões no capítulo 8 sobre os tempos do fim, tempos. A própria 70 semanas, no capítulo 9 de Daniel. Foi ali na hora, no tempo do sacrifício da tarde, que houve aquela revelação para Daniel. Capítulo 11, os reinos do sul e do norte, mais tempos de luta. No capítulo 12, mais tempos também, tempos de tribulação como nunca houve. Já falei sobre isso, sobre tribulação, os estudos de tribulação. Palavras seladas até o tempo do fim. Estamos vivendo esses tempos e vai se afunilar ainda mais. Tempos, mais a metade de um tempo ali em Daniel 12. Então, as palavras seladas até o tempo do fim.